Olá, olá, olá. Boa tarde. Boa tarde, professor Stanley. Mário, você que tá mandando soltar e mandando prender aqui hoje, né, Maria Isabel? Isso, você é sua assessora. Certo? Quando o senhor quiser começar, a gente começa, né? São 4h30, né? Todos já estão presentes? Vilma, Felipe, tá. Os trabalhos de hoje serão, eu tenho anotado aqui, gestão de compras na saúde, né? O modelo de avaliação de serviços, a reorganização da estrutura administrativa e opportunities arising. Você estabeleceu enquanto de entrar alguma sequência, Isabel? Acredito que seria bom essa ordem, né? A ordem que está no, na agenda do SEMEAD, né? Tá bom. Só para repassar, são 8 minutos de apresentação e 8 minutos subsequentes para uma eventual conversa, ou você. É isso, né? Ou uma pergunta ou Exatamente. outra, e depois um debate no final, né? É isso. Faça como você se sentir mais Não, estou relaxado. seguindo a ordem, a orientação que a gente recebeu. Bom, então o É, primeiro é um. Pode esse é o, falar? ro- esse é o roteiro, né, que a gente sugere. Mas eu Quem? já o SEMEAD sugere esse roteiro. Mas eu já peguei com o moderador, no qual ele faz uma divisão de uma vez do tempo, do final, né? E pode acrescentar, ou ver todos os vídeos e conversa depois. Não, vamos nessa. Às vezes surgem perguntas na sequência, a gente faz, está fresco no tema, a pessoa já responde ali, e depois tem um debate mais final, né? Acho que todos estão de acordo, com esse modelo sugerido pelo SMEAD, então, né? Bom, então, primeiro, agradecer a presença de todos, tá? Eu colaboro com o SEMEAD há muitos anos, né? Eu sou muito amigo do antigo líder da área de artigos técnicos. Eu sou servidor público ainda, né? Sou burocrata, né? Então, eu não sou professor universitário de público, eu sou um burocrata mesmo, e por isso eu acho muito importante essa sessão, sessão aplicada, né? Participei da avaliação dos trabalhos nessa edição, acho que faz umas 4 ou 5 edições já que eu sempre avalio os trabalhos e aprendo muito nas avaliações, tá? É sempre interessante, é óbvio que um ou outro, às vezes, por falta por um esmero, às vezes um tempo de fechar a pesquisa, a gente acaba recusando, mas é sempre bom ler aí o que está, manter atualizado com tendências da administração pública, tá? Então, sem mais delongas aí, obrigado a todos e vamos começar pela ordem sugerida. Então, o primeiro trabalho a apresentar será a gestão de compras na saúde, análise da eficácia nas compras da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Vou, enquanto a apresentação rolar, vou fechar a câmera, tá? E para deixar a pessoa, o palestrante, brilhar, tá bom? Podem Eu começar. posso colocar. Pode. É esse, né? Não, esse é o meu, não, não é esse aí, não. Esse não, né? Tá bom, só um momento. Vamos lá. Qual é o nome do artigo, por favor? Gestão na saúde. Gestão de compras na saúde. Ele não tá com um vídeo, não. Mas nessa edição a ideia não era que as pessoas apresentassem? Não, era eu colocar o vídeo, mas se você quiser apresentar, Tá, É mas Luciana ou Dinara, elas estão presentes? Aparentemente não tem nem Luciana nem Dinara na lista de participantes aqui da sessão, professor. então vamos pelo próximo. Se elas entrarem, elas apresentam por último. certo. Qual seria o próximo? Que eu O tô achando próximo, que o, tá em o, ordem diferente. o meu tá. Eu tô pegando a ordem que apareceu para mim. Seria modelo de avaliação, mas pega aquele que já estava encaixado já. Acho que a sequência é. É esse que tá aparecendo Ah, é como o isso. primeiro para mim. Então manda ele aí. Modelo de avaliação de serviço de tecnologia da informação. Vamos lá. Vocês estão vendo? Olá, meu nome é Márcio Welter. Irei apresentar o modelo de avaliação de serviços e tecnologia da informação em um parlamento na perspectiva
de apoio à decisão multicritério construtivista. Esse trabalho foi realizado em coautoria com Daniele de Miranda Silva, Clarice Carneiro Mussi, Ademar Dutra e Lívia Mendes Correia. Aqui apresento a agenda do nosso artigo, né? Falarei um pouco sobre o contexto, os objetivos, os principais conceitos, o método da pesquisa utilizada, qual foi a aplicação e fecho com as conclusões. Em relação à problematização, né? Quais aspectos que eu devo considerar para avaliar se a atuação de uma área de tecnologia da informação em um órgão público parlamentar, mais especificamente um poder legislativo, se está sendo efetivo perante os diferentes atores e usuários de seus serviços, né, nesse contexto. O objetivo do artigo, então, é contribuir teoricamente e metodologicamente com o estudo, mais especificamente estruturando um modelo de avaliação de desempenho sob a ótica construtivista para esse contexto de TI dentro do ambiente legislativo, por ser aplicado. Para quê? Né? Para que possa subsidiar de maneira concreta e apoiar a gestão e o desenvolvimento de controles de uma área de TI dentro de um poder legislativo. Quais são os conceitos basilares que nós temos aqui? Principalmente a avaliação de desempenho, né? Porque a falta de avaliação de desempenho, um sistema eficaz, impede que a área responsável possa saber se os serviços estão sendo realizados ou não, né? Sem essa avaliação, não tem como fazer um alinhamento com objetivos estratégicos e trabalhar um pouco mais sobre exatamente como aplicar essa MCDAC como um modelo de avaliação para desempenho. Como foi feito, então? Como foi desenvolvido o método dessa pesquisa? Né? O modelo MCDAC já é um modelo estruturado, né, que já vem aqui dos professores Ensley, Montebeller, Neto e Noronha, que já representaram esse modelo com esmero já em 2001, então um modelo que já vem sendo utilizado em produção científica, né, que possui três grandes fases de estruturação, de avaliação e, por fim, recomendação. Né? Então, ele permite você fazer a estruturação, avaliar como é que está o desempenho da instituição e, por fim, fazer recomendações e desenvolver um ciclo PDCA com novas intervenções, né? Para que apoie a tomada de decisão, saber o que precisa ser melhorado e como ser melhorado. O trabalho que a gente está apresentando aqui, ele tem essa característica exploratória em termos de metodologia, é um trabalho prático, né, com um estudo de caso específico, uma lógica indutiva. Os dados primários deles são extraídos do próprio contexto, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. O problema tem uma abordagem quali, porém, o modelo MCDAC, nas fases que envolvem a avaliação, ele permite, devido à sua característica matemática da avaliação dos indicadores de desempenho, permite tu fazeres um estudo quanti também. Então, a pesquisa pode se desenvolver quantitativamente. Não é o nosso caso, que não vamos para essa etapa. Os resultados, então, por consequência, são aplicados e o procedimento técnico do estudo de caso com a intervenção do uso da metodologia MCDAC. Então, isso caracteriza esse estudo em questão. Como que nós aplicamos? Nós aplicamos dentro do Poder Legislativo Catarinense, na Assembleia Legislativa, onde possui uma diretoria de tecnologia, que tem outros setores também correlatos, são parceiros que ajudam na tomada de decisão, né, que são intervenientes, e abaixo dela, subordinada a essa diretoria, os agidos e possuem coordenadores e gerentes de assessoramento para o apoio dessa diretoria. O problema central foi identificar aspectos que poderiam ser considerados na avaliação do serviço de TI. Aqui a gente desenvolveu os EPAs, que são os elementos primários, né? Foram 42 EPAs, né? Aqui tem uma pequena amostra de alguns.
depois dos EPAs, feito uma relação dos polos positivos e contrários em relação a cada um, né? O que pode ser positivo e negativo, para que a gente conseguisse desenvolver os pontos de vistas fundamentais, né? Que foram desenvolvidos aqui 5 pontos de vistas fundamentais. Isso, pegando um desses pontos de vista fundamental, de contratos e licitações, a gente foi explorando mais os EPAs, fazendo as correlações e criamos um mapa cognitivo e clusterizamos em 3 outros, dentro desse ponto de vista fundamental, classificamos em licitações, monitoramento do cumprimento de contratos e planejamento de riscos, né? Clusterizamos os problemas. Em cima disso, em cima desses clusters, a gente foi possível desenvolver, então, os os escritores. Em cima de cada descritor, a gente conseguiu desenvolver, então, índices, indicadores de desempenho, né? Dentro de uma escala de excelência, de mercado e comprometedor. Tendo essa escala, fizemos uma análise sobre a situação atual dessa diretoria de tecnologia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que apresentou esse aspecto, tendo diversos indicadores correlacionados com a realidade do mercado, muito. Ok. Ficou mudo para vocês também ou é É só isso para que mim? eu. É para mim também. Possa Ficou ler mudo. o artigo Ô, e Antônio, Voltou? um trecho da palestra ficou no mudo aí, a gente perdeu essa parte final. Aqui? A partir daqui? a gente conseguiu desenvolver, então, índices, indicadores de desempenho, né? Dentro de uma Isso. escala de excelência, de mercado e comprometedor. Tendo essa escala, fizemos uma análise sobre a situação atual dessa diretoria de tecnologia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que apresentou esse aspecto, tendo diversos indicadores correlacionados com a realidade do mercado, muitos em excelência, e um indicador nos chamou a atenção que estava numa situação comprometedora, que foi exatamente o primeiro, que é a conformidade do orçamento estimado e o valor em relação ao valor vencedor do certame licitado. Então, esse indicador foi desenvolvido um plano de recomendação de melhoria, né, de quem, usando a ferramenta 5W2H, para que pudesse realizar um plano de melhoria. Por fim, né, rapidamente, resumindo, convido todos a lerem o artigo e entrarem em contato se tiverem dúvidas. Né? O objetivo aqui foi atingido, né, em cima da metodologia, o uso da aplicação da metodologia. Os resultados, então, foram alcançados. As principais contribuições foi, então, a introdução do modelo dentro de um ambiente parlamentar. Obviamente que existem algumas limitações de pesquisa que podem ser exploradas e sugestões a gente deixa aqui também para que possa ser melhorado em futuros trabalhos. Seria isso. Muito obrigado. Até mais. Bem interessante. O Felipe levantou a mão. Tava batendo palma para cumprimentar o colega Ah, pela tá. apresentação. Não, bem Obrigado, legal. obrigado, Felipe. Eu trabalho atualmente, né, embora minha formação seja em história, eu estou num departamento de tecnologia, né, atualmente, né, trabalhando com gestão de projetos. E aí eu queria entender um pouco, né, já que eu posso fazer uma pergunta, tenho tempo para fazer uma pergunta, eu queria entender um pouco assim, e como que eu não consegui pegar, foi claro, como que se resolveu, porque eu presumo que quando foi feito o plano, até você submeter artigo, até apresentar,
Gerou um resultado aí essa questão dessa melhoria, essa dificuldade da estimativa entre o ponto crítico aí do artigo era parte do discrepância entre o previsto e realizado em termos de compras, né? Foi finalizado? Conseguiu equalizar? Qual a estratégia que foi utilizada? Como É, que resolveram ou deram encaminhamento? sim, o modelo ele apresenta uma etapa muito importante, a qual nós não desenvolvemos nesse estudo aqui aplicado, né? Que seria a parte da avaliação. Então, dizer assim, deu efetividade só se eu tivesse feito a avaliação, né, mensurado. Eu vou fazer uma rodada de melhorias institucionais, porque esse assunto em específico envolve também outras áreas de orçamentação, setor de licitação, envolve áreas que transcendem a própria tecnologia, né? Então, para eu poder, de maneira taxativa, dizer que melhorou, eu precisaria ter desenvolvido essa parte do modelo. Contudo, com base nesse plano de recomendações de melhoria, a conversa ficou mais objetiva para com as áreas envolvidas, né? Então, conseguiu ser tema de ações de melhoria. Então, isso deu resultado, né? Deu resultado, a gente conseguiu se debruçar sobre números quantitativos, né? Então, a gente conseguiu, olha, né, um percentual X de orçamentos feitos estão ou superestimados ou né, ou um valor estimado muito abaixo. Então, a gente conseguiu conversar melhor com a área no momento que a gente começou a ter esse indicador de maneira explícita, né? Legal. Então, isso já foi muito bacana, né? Só isso aí já deu um bom resultado. Eu fiquei curioso porque alguém quer fazer uma pergunta? Eu fiquei curioso porque a gente aqui no DTI da Fazenda, eu trabalho na Fazenda do Estado, né, de São Paulo. A gente aqui no nosso DTI, a gente tem investido muito em maturidades específicas, de infra, maturidade de dados, maturidade de sistemas. Mas, por exemplo, de fazer um índice geral do departamento, por exemplo, a gente não chegou a trabalhar nisso, né? Por isso que eu achei interessante a temática, né? Aqui é um departamento grande, né? Entre terceirizados e efetivos, a gente está na casa de 700 pessoas, né? Então, Não, aí é eu bacana. gostei de... Sim, aqui tem um caso, por exemplo, o judiciário, o Poder Judiciário catarinense, ele não conseguiu também virar a chave para a implantação do modelo completo, né? Que é, né, rotatividade, mudança de gestão, administradores, perfis e tal. Mas teve um colega que fez um trabalho bem interessante e completo, que conseguiu pegar exatamente toda a área de tecnologia e todas as suas características. Ele fez o modelo integral, né? Legal. Então, ele fez a tese de doutorado dele em administração baseada nisso. E foi com bastante sucesso. Legal, vou querer depois o link aí. Legal. Mais alguém tem alguma questão? Bom, vamos avançar, a gente pode voltar depois para discutir no final, tá? Vamos para o próximo trabalho. Nos meus controles aqui, seria o reorganização da estrutura administrativa e acadêmica de uma instituição e seus impactos na área e seus impactos. Reorganização da estrutura administrativa e acadêmica de uma instituição pública de ensino superior no Brasil e seus impactos na área de EAD. Tá escutando? Da reorganização da estrutura administrativa. Sou Vilma Ridley e o artigo que estou apresentando trata da reorganização da estrutura administrativa e acadêmica de uma instituição pública de ensino superior no Brasil e seus impactos na área de EAD. O objetivo, então, do artigo foi analisar a influência dessa reorganização, que foi feita na Universidade Federal do Maranhão, iniciada em 2019, e os impactos no órgão responsável pelo desenvolvimento das ações relacionadas ao ensino à distância. E como surgiu isso? A origem disso? Em 2018, um grupo de servidores criou um movimento chamado Pacto pela UFMA, com o objetivo de promover debates
com estudantes, professores, técnicos administrativos, sindicatos, diretórios acadêmicos e a comunidade em geral, nos campos, nos 9 campos da UFMA, sobre a UFMA que queremos ser, garantindo espaço, vez e voz para a comunidade acadêmica local. Das discussões, então, foi identificada a necessidade de fazer essa reorganização coerente com os anseios dessa comunidade interna e externa e também em consonância com os princípios da administração pública. E para fazer essa reorganização, foi constituído um grupo de trabalho que cumpriu algumas etapas nesse processo de reestruturação. Primeiro foi feita uma identificação do cenário, depois definição de princípios norteadores, foi apresentada a nova estrutura, discutida, para finalmente ser implantada no final de 2019. Para a identificação do cenário, foram estudadas políticas educacionais e governamentais, as demandas regionais, as normas básicas de organização da UFMA e também práticas adotadas por instituições correlatas. E dentro dessas práticas adotadas pelas instituições correlatas, verificou-se que a maioria tinha feito racionalização dos seus processos, estava com uma estrutura enxuta, houve também muitos trabalhos relacionados à terceirização de atividades e captação de recursos externos e transparência nas ações. Então, com base nesse trabalho que foi feito de identificação do cenário, se chegou à definição dos princípios que nortearam a nossa reforma. E que princípios foram esses? Modernidade, racionalização, cultura de planejamento, gestão por processos, efetividade, transformação digital e legalidade. Então, com base nesses princípios, se estudou uma nova estrutura, que essa estrutura propiciasse um sistema de compliance eficiente, ao mesmo tempo que a arquitetura organizacional fosse coerente com os anseios tanto da comunidade interna quanto externa, dentro do conceito de gestão por processos e em consonância com os princípios da administração pública e das diretrizes estabelecidas pelo governo. Mas não se ficou apenas nessa estrutura que estava enxuta, que estava organizada, mas foram feitas também outras atividades em apoio a essa nova estrutura, justamente para se conseguir o resultado que tem se alcançando na UFMA atualmente. Primeiro, foi feita uma revisão de processos de trabalho e dos instrumentos normativos, a criação do portal da transparência e também da central de atendimento ao usuário, e a adequação e integração dos sistemas gerenciais da UFMA aos sistemas do governo digital. E tudo isso, como resultado, nós tivemos resultados muito positivos na nossa instituição. Em relação à área de AD, que é objeto de estudo, a área de AD começou a ser implantada, foi criado o Núcleo de Educação à Distância na UFMA em 2007. E esse núcleo, ele praticamente foi criado para promover os cursos da UAB na UFMA. Então, em 2019, quando a reforma ia ser implantada, haviam 10 cursos de graduação no NEAD e 3 cursos de especialização, que também eram todos da UAB. Em 2019, foi criada a DETED. E a DETED passou a ser não um núcleo, que era um órgão de apoio, para um órgão executivo auxiliar. E não ficou apenas com a Universidade Aberta do Brasil. Incorporou a UNASUS, que também estava na UFMA, em outra área, e também a UFMA virtual. Então, juntou todas essas áreas ligadas à EAD na UFMA, na DETED, posicionando a EAD no nível estratégico de governança institucional. Com isso, houve um fortalecimento da importância dessa modalidade na instituição, foram definidas políticas, foram definidas práticas, houve uma ampliação da oferta de cursos significativa e, com consequência, a melhoria da qualidade dos cursos ofertados. E nós podemos ver nessa figura como houve um crescimento da oferta de vagas, que em 2019 eram de 2.382 alunos, em 2023 já tínhamos 7.069, com mais de 2.550 vagas prometidas para o ano seguinte. Na figura 7,
podemos ver também, não só que houve evolução na oferta para a UAB, assim como também dos cursos na área de saúde oferecidos pela UNASUS, que são cursos autoinstrucionais, que em 2019 não chegavam a 200 mil pessoas participantes, e chegaram a mais de 400 já em 2021. Então, houve também um crescimento significativo na oferta da UNASUS. Ao mesmo tempo, foram desenvolvidos diversos cursos que ficaram na plataforma e que facilitou muito a vida tanto dos funcionários como qualquer pessoa que pode acessar o nosso portal EAD para você, que são cursos grátis oferecidos para a comunidade. Então, nós temos diversos cursos, como a gente pode ver nesse quadro, oferecidos, disponíveis para qualquer pessoa da comunidade. Por outro lado, em termos de número de polos atendidos, em 2019, nós tínhamos, na época, apenas 19 polos, e em 2022 já tínhamos 39 atuando. Então, também a oferta de cursos mais espalhadas nos diversos municípios do Maranhão. E em relação ao UNASUS, esses cursos autoinstrucionais, nós já temos alunos abrangendo 98% dos municípios brasileiros. Então, a UNASUS também se destaca como uma das principais aqui, a UNASUS aqui do Maranhão, uma das principais do país. Mas em relação a esse impacto que eu falei na avaliação dos cursos EAD. Com o DETED, mostrando aqui nesse quadro, nós ficamos, dentre os 10 cursos de graduação oferecidos, 3 com nota 5, Administração Pública, Física e Letras, e os demais, Administração, Biologia, Matemática, Pedagogia e Química com conceito 4, e os outros 2 cursos ainda não têm avaliação. Então, nós vimos então, que a qualidade dos cursos oferecidos nesses municípios são cursos de a qualidade bastante alta. Mas, além do número de vagas oferecidas, dessa qualidade, nós temos que ver também que o crescimento desses cursos, dessas matrículas oferecidas, elas têm contribuído para democratizar o ensino superior gratuito de qualidade, a mitigar o desequilíbrio no desenvolvimento regional, evitar que egressos do ensino médio migrem para locais onde a oferta é mais ampla e diversificada, muitas vezes de caráter definitivo, qualificar e contribuir para a retenção de mão de obra qualificada nos municípios beneficiados e, com isso, termos um desenvolvimento local. Então, esse foi o trabalho que nós temos a apresentar. As referências utilizadas no artigo são essas apresentadas. Muito obrigada. Olá. Ô, Vilma, Sim. alguém quer comentar? Pessoal aí, alguém tem alguma consideração? Eu tenho. Eu gostei Isabel. muito. Parabéns, Vilma. Eu gostei muito do seu trabalho. Eu acho que realmente, né, depois da pandemia, abriu a porta, né, do AD e tem que realmente procurar uma melhoria para engajar, né? É muito diferente uma sala de aula para o EAD, mas temos que criar essas políticas mesmo para encantar, para poder trazer essa acessibilidade, né? Porque o presencial gasta mais recursos e tudo mais, mas o ED é uma porta, né? Um meio termo ali para também gerar educação, transmitir conhecimento. Eu gostei muito. E eu vi que vocês abriram, no artigo, fala que vocês abriram muitas vagas, né? Que melhorou a qualidade do, dos cursos, a quantidade e tudo mais, e expandiu de forma nacional os cursos. E eu gostei bastante, mas eu queria perguntar da adesão. O artigo conseguiu trazer essa questão de adesão, porque a gente viu o número de vagas, mas o número de frequência, o número de pessoas matriculadas, é isso que eu vou perguntar. E se não tiver essa etapa ainda, eu sugiro Não, que está siga a inclusive futura. naquele quadro apresentado, né? E os cursos da UNASUS, quando nós começamos, antes de juntar tudo na DETED,
nós tínhamos cerca de 200 mil alunos frequentando. E em 2023, quando a gente fechou esses dados, já tinham cerca de 400 mil alunos frequentando só esses cursos que são autoinstrucionais. E também a oferta de vagas nos cursos de graduação e nos cursos, ali eu nem botei o de especialização, mas nos cursos de graduação, aumentou muito. Quer dizer, nós tínhamos cerca de 3 mil alunos, já no final de 23 já tínhamos os 7 mil e poucos alunos, e estamos chegando perto dos 10 mil alunos agora, já em 2024. Ah, que Ainda coisa temos maravilhosa. propostas novas de cursos e tal. E, inclusive, por exemplo, o curso de administração pública, que foi o primeiro a ser avaliado com 5, na realidade, dentre os cursos OAB, na época, até ano passado, só tinham 4 cursos com nota 5. Uma, Universidade de Santa Catarina, do professor que apresentou, do Welter, né? A do Maranhão, a UFAM e a Universidade de Uberlândia. Então, esses eram os únicos cursos no Brasil, nota 5, fazendo parte dos cursos de administração pública PNAP do programa da UAB. Então, isso mostra que, mesmo sendo o nosso estado, como a gente diz assim, lá no fim da linha, que tem os piores índices de educação, o pior IDH do Brasil atualmente, todas as situações são altamente desfavoráveis, nós conseguimos hoje ter cursos de qualidade em municípios com baixíssimo IDH, baixíssimos, piores do Brasil, e que nós estamos oferecendo cursos de qualidade, estamos conseguindo aprovar. Nós temos pesquisas feitas com esses alunos, com esses egressos desses cursos, mostrando a questão da empregabilidade, melhoria de salário, como é que eles estão se fixando na cidade, estão evitando de sair. Então, a gente tem feito um acompanhamento também paralelo a isso. Quer dizer, esse aí foi só uma parte da reforma. A reforma na UFMA foi importante, mexeu com todas as áreas, inclusive mexeu com a área de TI também, falando ali com um colega, que o TI também era um núcleo de tecnologia, que também mudou para a diretoria, para ter também mais condições de trabalhar, e com isso integrou melhor os trabalhos. Então, a gente hoje está conseguindo, né, atender as questões relacionadas à transparência exigida pelo governo. Nosso portal de transparência está funcionando melhor, conseguimos extrair índices que a gente não trabalhava antes para poder ver essas melhorias. Então, isso tem sido bastante importante no trabalho, né? Então, a gente resolveu assim divulgar um pouco, mostrar um pouquinho. Isso aí foi muito orgulho para a gente, o que uma reforma, o que essa reestruturação foi capaz de fazer na UFM em tão pouco tempo, né? Perfeito, perfeito. Teve um grande impacto, né? Foi muito impacto. E Inclusive, assim, essa eu melhoria já do digo curso. parabéns, né? Vai colher belos frutos aí, já estão colhendo belos frutos, né? Exato. Bom, Obrigada. Vilma, eu trabalho na UAB desde 2014, passei por algumas universidades, né? Trabalhei na Federal da ABC, estou como tutor na Federal da ABC, já fui professor formador, coordenador de tutores, então A gente sabe o trabalho que dá, né? sabe, não, a bolsa não recompensa não, Ju, é Não, muito não mais, compensa. É amor. mas enfim, parabéns aí pelo trabalho. Eu fui um dos avaliadores do seu trabalho, tá? Eu fui um dos que avaliou na submissão. Quando me atribuíram, o cara brincou. Acho que tem um trabalho que foi você que avaliou, inclusive, lá, né? E avaliei positivamente no que me coube, né? Indicar que era ótimo, assim. Eu falei, nossa, trabalho aqui é muito bom. Mas eu reli agora, enquanto estava vendo, eu reli a minha observação e tem uma questão que eu queria perguntar para você, que né, eu coloquei lá na época da avaliação. Você chegou,
imagino que você leu o feedback, mas assim, você chegou a verificar a questão dos outros cursos, ou seja, se é uma coisa mais sistêmica, a Federal do Maranhão, essa evolução, né? Porque você estabelece que ó, houve uma reestruturação e com essa reestruturação o resultado foi esse. Mas eu não vi os dados anteriores, por exemplo, né, dos cursos, né? De fato, nem no slide acho que mostrou, de fato houve esse plus, ou seja, os cursos já eram muito bons e a reestruturação só colocou todo Não, mundo na não. mesma Os casa. cursos, na realidade, o curso de administração pública inicialmente era 4, foi para 5. Os Isso, outros ainda não tinham sido avaliados, ou então estavam com avaliação abaixo. Então, o fato de alcançarem 4 e 5 foi pós-reestruturação. Esse aí foi ah, o resultado das últimas avaliações. Isso aí foi isso. consequência justamente da implantação dessas novas metodologias, que quando nós juntamos a expertise da Unasus, que ela já trabalhava há mais tempo, e com cursos autoinstrucionais, que o AB, você sabe que o orçamento é curto, a gente só vive Uhum. das bolsas, a gente não tem menor flexibilidade para coisa quase que nenhuma. A Unasus trabalha diferente, ela trabalha com projetos, entra recursos. Mais Então, até. a gente juntou a expertise e aproveitou recursos da Unasus para melhorar, dar condições, dar treinamento para os nossos professores, conseguir equipar melhor, então criar estúdios de melhor qualidade. Legal. Então, muitos cursos que foram feitos lá no portal EAD para vocês, se vocês entrarem e ver os cursos que são dados, muitos são preparatórios de metodologia para os professores de uma maneira geral, tanto de EAD quanto para os presenciais, quer dizer, houve melhoria dos dois lados. Por outro lado, essa expertise da Unasus, que também já atuava há mais tempo, também nos ajudou, trouxe um departamento jurídico lá para dentro que nós não tínhamos, nós dependíamos só da UFMA, nós conseguimos criar realmente uma política de EAD dentro da universidade, então foi criado realmente como política aprovada no Consum, então deixou de ser um acessório que o departamento cuidava, sim, mais um curso, é um EAD. Não, agora nós temos uma área que só cuida de EAD, que é fornecedora de EAD para todos os cursos. Os cursos que têm cadeiras presenciais, que precisam de cadeira de EAD, nós fornecemos. Então, fortaleceu e com isso a gente pôde se aperfeiçoar realmente, fazer um trabalho de maior qualidade. O artigo são poucas páginas, a gente não pode escrever muito, Isso que fica eu senti. restrito, mas Que eu li como foi tema da minha tese de doutorado, então lá eu explico realmente bem melhor, porque lá eu não falei da reforma como toda a reforma entrou como acessório, mas o trabalho isso. maior foi focado justamente no EAD, lá da Então, eu acho universidade. que faltou, no que eu li, né, eu acho que na tese deve estar mais claro, faltou você dar um pouco mais de evidência para a relação causa e efeito. Aí eu senti falta de, antes, os conceitos eram esse, aí reestruturamos, olha o resultado dessa reestruturação, É, talvez isso. Mas legal, gostei muito, tá? É um tema que eu acho bem legal, é um desafio, né? Para a gente exato. é um desafio até para estruturar, né? Porque o EAD ele ainda é um puxadinho. A Isabel que falou que acredita muito no EAD, eu acredito. Eu sou aluno de EAD, estou cursando administração pública, né? É. Mas assim, ainda é O um nosso puxadinho. deixou de ser o puxadinho, esse que foi Mas importante. muitos ainda, né? Por Agora exemplo, a área agora criou uma importância que ela tem voz e vez, inclusive no consumo, isso, eu acho que esse é o inclusive desafio, no né? Por Conselho exemplo, quando eu Superior. era aluno, tem aluno que é EAD, mas ele não tem acesso à biblioteca. O aluno é EAD, mas se ele tiver uma atividade presencial, ele não tem acesso ao restaurante universitário. O aluno é EAD, mas ele tem universidade que não deixa ele votar, por exemplo, na eleição de reitores. Então, ainda é O um. nosso tem o aluno passou a ter todos esses direitos, Isso, ele então só ele está não tem que a integrado. gente não tenha muito, mas quando ele está próximo de um polo nesse de interior, ele já tem acesso a tudo. Ele tem Legal. todas as atividades, inclusive na época da pandemia, teve um programa interessante que nós fornecemos é,
ajudamos esses alunos no interior que dependiam do polo para poder fazer as atividades, a gente disponibilizou tanto notebooks como acesso à internet e tal, para alguns alunos que não tinham condições. Então, dentro de um programa da universidade, foi usado verba também para os alunos EAD. Então, isso é uma coisa que agregou muito. Quer dizer, dentre as outras coisas, então, fortaleceu muito o EAD. Hoje, o EAD tem uma posição bem de destaque dentro da UFMA hoje. Legal, muito, muito Diferente bom. do que era anteriormente. Então, isso tudo ajuda, porque nessa condição de puxadinho, quando nós éramos núcleo, nós não tínhamos força de absolutamente nada. Então, tudo a gente tinha que pedir para o departamento que só cuidava mais do presencial, EAD não tem importância e tal. Quando a gente fortaleceu, e como agora é uma diretoria ligada à reitoria diretamente, então tem um outro peso, e como falei, nós temos cadeira como os centros têm, os centros universitários. Então, nós temos cadeira no consumo hoje, no Conselho Universitário. Então, a posição mudou. Né? Não, que Tá bom. bem? Não, ótimo. Vamos avançar aqui para os próximos, então, tá? Isso. Vamos avançar para os próximos. O próximo, segundo meu, meu controle aqui, Só um minutinho que eu vou colocar. Qual vai ser agora? então, segundo meu controle, seria reorganização, não, seria o opportunities. Que é o de Felipe, né? Isso. Pronto, vamos colocar. Eita, eita. A apresentação está em inglês, vocês querem que passe em português? A apresentação, no caso, a leitura do áudio, tudo está em inglês, é isso? Isso, tá tudo em inglês. Você está falando inglês, a apresentação? Isso, o vídeo tá em inglês. Mas eu Isso. falo bem devagarzinho. Acho que né, quem tem Ou um se pouco de você quiser conhecimento. apresentar o slide também para socializar com a gente em português, você que sabe. Tá? É que o slide tá em inglês também. Não, o Vamos fazer assim, slide em acho que inglês tudo roda. bem, mas aí você vai explicando. Roda o slide e você explica. Beleza, então acho que a gente Não, pode a fazer o gente seguinte, quem consegue sabe. entender inglês. É que assim, é mais confortável em português sempre. É mais confortável. Não sei vocês, mas, por exemplo, quando eu leio em inglês, eu demoro mais do que em português. Então, mas pode ser em inglês também. Vamos deixar em inglês mesmo. E em seguida a É, gente discute. eu acho que em função do tempo, quem sabe a gente coloca o vídeo, depois eu falo um pouquinho mais em Isso, português depois você explica, e daí eu depois você esclareço. fica tranquilo, mas bola que segue. Beleza. Tá bom. Então, eu vou apresentar aqui. All the opportunities arising from data orchestration against. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Felipe Salerno. I'm a PhD student at the Federal University of Rio Grande do Sul, and I'm going to present a research I did together with my supervisor, Professor Antônio Massada, called Opportunities Arising from Data Orchestration, a case study of the educational data ecosystem of a Brazilian state. A brief introduction to the theme. The digital transformation in public administration has increased data generation, especially in education. The literature uses the terminology educational data ecosystems to refer to a network of schools, government, and other actors that produce and share data about education. And the idea is that the data that circulates in these ecosystems could provide opportunities for better decision making and also to enhance public policy in education. In this article, we discuss three main concepts. The first one is orchestration, which consists in the alignment of actors toward common goals, coordinating different resources from different actors. The theoretical lens we use is the resource orchestration theory that consists in three main processes: structuring, bundling, and leveraging resources within the ecosystem. And we also use the concept of data strategy, which involves managing data assets to support decision-making in data-related tools. The research objective is to explore how data orchestration in the educational data ecosystem could improve public management. The methodology we used was a case study of the Education Control Panel
developed by the Audit Court of Espírito Santo, TCS. I'm going to show you briefly the tool. Here is a view of the education control panel. It's publicly available through this address, and it consists of 9 menus that show an overview of the educational data ecosystem of Espírito Santo. In the overview page, you can see it has details about schools, enrollments, teachers and professors. It shows historical data for the state. It also uses maps to highlight points of interest and areas that need to be need action of the public managers, and many interesting data about the educational data ecosystem. It also shows important indicators such as fever outbreaks in the state, and again, it uses different data visualization tools to show this information in a clearly right now. You can see that this area has the highest outbreaks in this state, and also here is another important point where public managers should give special attention to. Again, the historical data also is important to monitor public policy. So we did this case study and we cross-referenced it with the resource orchestration theory and also the data strategy dimensions. The figure shows a simplified view of the data ecosystem where TCS acts as an orchestrator. It orchestrates 71 municipalities in one state. And the idea is that it will structure different data sources towards the construction of the control panel. So if we look to the resource orchestration theory, the structuring process happens when TCS structure the ecosystem towards a common language on the data. TCS also bundles this data to generate new information, and it leverages it by making the education control panel accessible for society and stakeholders, showing strategic information in an easy-to-use method. So in summary, it aggregates data from school, teacher qualifications, municipal education performance, and many other topics of interest. And the idea is to provide insights on important education indicators, such as the Education Development Index, school dropout rates, enrollments, and many others, which are detailed in the article. Here are the results. Due to the time, I'm going to highlight just some activities. In the structuring processes, data was collected and stored from different partners, and there was a unit responsible for structuring this data. In the bundling processes, data was aggregated from different sources, not only the municipalities, but also from the Ministry of Education, and it integrated both internal and external data. And the leverage processes, it uses data to monitor public education policies and also support municipal educational plans. When it comes to the data strategy dimensions, there were 5 dimensions analyzed. The first one, declaration of strategy, it was incorporated into official documents and aligned with national education objectives on the national educational plan. Concerning data assets and sources, they were all defined in the dashboard. It's publicly available. And as I told you, it was both internal and external data. When it comes to ecosystem alignment, TCS acts as an orchestrator mobilizing different resources from the municipalities and from different stakeholders. The implementation of the strategy was through the control panel, so through the business intelligence application, and the purpose is to enhance public management and also to support audit and control activities of the party. The discussion, the implications for public policy is that data orchestration and data strategy enable municipalities to improve educational management, to inform decision making, and this enhanced decision making supports resources allocation, could potentially addresses inequalities, and also promotes transparency. A challenge that persists is that uneven technological maturity across municipalities remain a barrier to maximize
orchestration benefits, as there is a minimum level of technological maturity in order to interact in this data ecosystem. The conclusion is that data orchestration in educational ecosystems fosters improved policy monitoring, transparency, and resource management, and that the Education Control Panel served as a practical example of how data orchestration can enhance public management, in this case focusing on the educational public policy. For future research, we are going to investigate the impact of orchestration on municipalities' technological infrastructure. Here are the main references. You can find the complete list in the article. Thank you very much, and I'm here at the end of the session for Q&A. Thank you. Bom, vou fazer um breve apanhado em português, o áudio estava meio baixinho, né? Mas eu Eu deixei peço no. desculpa que a rua estava aqui barulhenta. Eu não sei se pegou o som também. Era Tem umas você? Era o seu crianças Não, barulho? Era o seu? brincando. Era daí de Pegou você? também? Pegou bastante. Eu achei que era da gravação dele até. Não, a rua aqui, um monte de criança brincando. Tem um cachorro também. Eu Não, Peço até desculpa. eu mandei no chat ali para tu não fechou o microfone. Eu disse assim, fecha o microfone. Não, porque eu sempre fecho, eu fechei o microfone na outra. Na hora que eu fechei, vocês não estavam escutando a gravação. Ah, Aí eu é? pensei, se eu fechar, vocês não vão escutar o vídeo de isso. Felipe. Ah, tá. Certo? não, mas não tem problema. Agora eu faço um apanhado em português que tudo se ajeita. Eu Por deixei aí favor, no. Felipe. Claro, eu deixei aí no link do chat o link, né, do painel de controle. Vejam que tem várias dimensões, e para esse estudo a gente focou na dimensão da educação. E qual que foi a ideia desse artigo, né? A gente buscou, na teoria, algo que pudesse, né, trazer uma visão sobre, né, a agregação de dados, trabalhar com alguma teoria que servisse para trabalhar a orquestração de dados. E a gente encontrou na Resource Orchestration Theory essa possibilidade. O que que a Resource Orchestration Theory diz? Ela traz três principais processos: o de estruturação, de agrupamento e de alavancagem. E qual que é a ideia? Primeiro se estrutura um ecossistema de dados, depois se agrega as diferentes fontes de informação e, por fim, se alavanca, né, a tomada de decisão, se reduz riscos, né, se traz benefícios para esse ecossistema. E qual que é a ideia? A ideia foi, então, aplicar essa lente teórica para o painel de controle da educação. Então, o que que nós fizemos? A gente trouxe o conceito de estratégia de dados, né, ou seja, como o Tribunal de Contas pode atuar como um grande ator orquestrador no ecossistema municipal, né, trabalhando com os dados da educação, dados de professores, dados das famílias, para trazer benefícios para a sociedade capixaba. Então, a gente olhou através desses três processos de estruturação, agrupamento e alavancagem, vendo como o painel de controle colaborava, né, para chegar ao processo de alavancagem, que é o resumo de tudo, né? Se estrutura, se agrupa os dados, mas o que vem de benefício para a sociedade é pelo processo de alavancagem, é melhorar a tomada de decisão do gestor público, né, melhorar a vida do cidadão capixaba, melhorar também a questão de transparência, ou seja, se alguma mãe, algum pai quer saber a questão de vagas por escola, a questão de índice de indicadores de educação, então isso também são processos de alavancagem. E com relação à estratégia de dados, a gente também analisou como o Tribunal de Contas, né, fomenta essa estratégia através das dimensões da literatura que foram propostas pelo GUR, né? Então, eu trouxe ali as dimensões e a gente analisou como essa orquestração realizada pelo Tribunal de Contas, embasada na Resource Orchestration Theory, pode ser aplicada para a estratégia de dados. Então, a gente identificou ali como a teoria se encaixa nessa realidade do Tribunal de Contas como um grande orquestrador dos municípios. E ali a gente, né, traz também a literatura de educação, falando dos problemas públicos de educação, questão ali de evasão escolar, de acesso à escola, e como, né, a partir dos dados, o Tribunal de Contas consegue fomentar a tomada de decisão baseada em dados e, com isso, né, alavancar o ecossistema dos municípios capixabas. Então, um grande resumo em português é isso. Você, você tá trabalhando no TCE agora? Isso, eu trabalho no TCE. Legal. Eu achei bem interessante, tá, cara? Eu sou daqui de São Paulo. Eu olhei o, o link aí, né? Como que o TCE trabalha as informações. Eu achei que deu bastante transparência, tá? Eu tive que fazer um trabalho de análise de dados, né? Para prestando serviço, né? E aí, uma prestação de serviço. E aí, se eu tivesse o painel do TCE
para mim, teria me economizado várias horas de serviços e insights que eu tive que arrancar na unha, sabe? Esses Sim, cruzamentos, esses imagino. levantamentos. Aqui o TCL tem um índice, tá? Que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, não sei se você conhece. Eu Fica... conheço de ouvir falar, não conheço no detalhe. é bem interessante a ideia, tá? Você pode até depois, vocês aí, a inteligência de dados que vocês têm, vocês fazer essa proposta. O índice, ele tenta fazer esse enforcement aí nas prefeituras para melhorarem e tal. E é um índice legal, mas eu suei muito, mesmo com índice, para achar informações que você, no painel aí, tem muito fácil. Stanley, Muito legal. Stanley, dá Oi? para repetir o índice? Qual é o índice? Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEG-M. É um índice que o TCE aplica nos municípios paulistas. E ele tenta Obrigado. fazer esse agregado, tal, é bem interessante. Mas eu gostei, mas a transparência que esse de São Paulo deu, eu achei bem legal, cara. É o futuro da administração pública aí, você trabalhar os dados e ter inteligência dos dados, né, para gerar insights para os gestores. Então, eu achei bem interessante mesmo. É, sabe que nessa linha que o senhor comentou dos problemas, o desafio é que os municípios são muito diferentes entre si, né? E muitas vezes eles não têm uma base de dados adequada, eles não têm os dados, né, disponíveis. Então, a ideia de usar Resource Orchestration Theory é que os tribunais de contas, né, como têm certa autoridade perante os municípios para cobrar, para demandar, que eles puxem isso e, de certa forma, até forneçam a estrutura, né? Ou seja, se o município não tem como criar um painel, ele usa, né, dá os dados para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas disponibiliza isso. Então, a ideia é justamente essa grande orquestração do ecossistema municipal em relação aos dados. E com isso, né, trazer esses benefícios para a sociedade, poder acompanhar e, né, até para os outros órgãos, né, como o senhor comentou, ajuda todo mundo. E ajudar os acadêmicos também, né? Porque vai facilitar de trabalho sobre gestão pública e O afins, né? Stanley, isso é a parte da tese de doutorado do Felipe, né? Que é essa parte de orquestração e governança de dados. Daqui a pouco, se tu puder ajudar aí o Felipe ter respondentes dentro da tua área aí, né, Felipe? Pode nos Ah, sim, ajudar, estou porque sempre precisando. a gente está precisando de respostas de um questionário que, para a tese do Felipe, né? E Isso. que a gente vai trabalhar também com essa questão de orquestração, já está aí bem avançada a tese dele. Se tu puder ajudar, a gente agradece. Aí depois, se tu E o puder trocar o questionário, e-mail o com o Felipe, questionário vai ser uma boa. específico. Eu estou dando aqui o meu e-mail aqui, antes que eu esqueça, tá? Mas legal. A gente ajuda sim, tá? Ah, beleza, muito obrigado, já vou pegar aqui. Obrigado, obrigado. E-mail de quem é mais 40. Hotmail, tá? É mais 40. Eu vou fazer um Gmail só para baixar a minha idade, tá? Para a pessoa achar O que eu sou meu é mais Yahoo, velho. Stanley, é um horror. O meu é Yahoo é quase pior, eu corajoso, hein? acho. Mas ok. Não, então, eu achei bem legal, achei bem interessante a proposta. A pergunta é: o quão de conhecimento, você que seu doutorado é em administração, o quão de conhecimento em ciência de dados é necessário para fazer isso? Olha, minha, a minha formação é também em estatística, então eu sou estatístico. Mas essa parte de TI eu não entendo muito não, mas o tribunal investe bastante na área de TI, né? Então, isso tudo foi realizado porque se a gente for olhar para a teoria de novo do Resource Orchestration, tem essa etapa de structuring, né? Que como que tu vai estruturar o ecossistema para que esses dados circulem de uma forma adequada, rápida, tempestiva, né? Cumprindo aqueles critérios de qualidade. Então, o tribunal vem de longa data, não é uma coisa que surgiu, né? É muito difícil. Então, acho que lá no passado, 5, 6 anos atrás, alguém teve essa visão e foi um processo longo e demorado até a gente conseguir juntar todos esses dados de uma forma bem definida, com governança, né, definindo padrões mínimos aceitáveis. Então, a parte tecnológica é um grande desafio, mas eu acho que, se bem planejado, pode ser replicado em Legal, outros tribunais também. legal. Mais alguém tem uma pergunta? Tá tranquilo. Tá legal. É que eu pergunto porque o meu supervisor aqui na fazenda, ele fez pós em Big Data e ele é super empolgado com toda essa questão de puxar informação, dashes, afins, né? Eu fui contaminado um pouco, né? Tô com os analistas lá que eu tô pedindo informação, eu quero BI, eu quero informação disponível e otimizada, né? Correlacionada, porque é bem legal.
Cara, gostei, achei bem interessante. Alguém tem mais alguma pergunta? Tá É. tranquilo? Isabel, manda. Não, é a pergunta. É, Luciana conseguiu entrar agora. Queria ver Ah, a com ela. Luciana é do trabalho, né? É, Acho que temos um tempo, sim. Acho que dá para a gente apresentar. Luciana, teve algum imprevisto, né, Luciana? Exatamente. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos te sim, ouvir. Peço desculpas a todos. Gostaria muitíssimo de ter participado e assistido a apresentação dos colegas, né, apesar de que os vídeos estão disponíveis e os artigos também, né, para acesso. Mas, de fato, eu tive um imprevisto e só consegui entrar agora. E para apresentar, eu preciso compartilhar. Posso? ela não tem o vídeo, Tá, Stanley. tudo bem. Ó, Luciana, então, tudo bem. É só lembrando o seguinte, então, a ideia é apresentar, ainda tem um tempo para o final para a galera poder conversar, tá? E até às 6 na sessão. E a ideia do vídeo é que justamente para otimizar o tempo de apresentação em 8 minutos. Então você tem 8 minutos para apresentar, tá? Se a gente vê que bateu 8 minutos, eu vou levantar a mão assim para dizer, ó, 8 minutos, tem que encerrar, tudo bem? Tudo É só bem, por não vou conta. ultrapassar, não. Então tá Tudo ótimo. bem. Começa a sua apresentação, então, tá bom? Em seguida depois no final a gente faz a amarração de todos. Conseguem ver a tela? Sim. Bom, então boa tarde a todos, né? Eu sou Luciana Monteiro, né? E junto com a Dinara Calazans, somos vinculadas à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e temos esse trabalho, essa pesquisa para apresentar sobre gestão de compras, né, na saúde, com análise na Secretaria de Estado de Saúde Pública, aqui do Rio Grande do Norte, mais focada para análise de eficácia. Para fazer uma breve contextualização, né, nós temos um órgão, uma pasta, né, que responde, tem na sua missão a coordenação e implementação da política estadual de saúde, né, conectada com os princípios, né, do SUS, para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida de toda a população norte-rio-grandense. A CESAP, ela está distribuída, né, em 8 regiões de saúde em todo o território do Rio Grande do Norte e conta com a infraestrutura, né, dos equipamentos, que são 21 hospitais, 6 laboratórios, 5 hemocentros, 6 unicates e 5 unidades de referência. Então, é uma rede bastante extensa, né, e com toda a gestão sob a responsabilidade da secretaria. Então, considerando a presença dos serviços em todas as unidades de saúde, há uma necessidade de que haja uma eficiência maior, né, nas compras para que seja suprido tudo que é necessário para que os serviços consigam prestar bons serviços e atender a demanda da população. Então, o estudo analisou, né, no período de 2023, onde foi identificado, né, uma despesa na ordem de 853 milhões de reais, né, relacionados aos suprimentos, materiais, insumos, hospitalares, medicamentos e também materiais de consumo comum, também alguns serviços. E aí, da percepção de que, eventualmente, havia alguma ruptura de estoque ou alguma falha no abastecimento, né, percebemos a necessidade de estudar a eficácia das compras, enfatizando, né, de acordo, encontrando a nova lei de licitações, a 1433 de 2021, que traz a eficácia como um princípio. Então, temos aí um olhar, né, devemos ter um olhar mais direcionado para alcançar, né, melhores resultados nas aquisições. Nesse sentido, nesse contexto, né, nós nos propomos a responder como foi avaliar o desempenho, né, da área de compras da Secretaria no ano de 2023. Para basear teoricamente, né, nós construímos um capítulo falando sobre saúde pública, os conceitos do SUS, os princípios, né, principalmente estes que, por serem pautados na equidade, universalidade e integralidade, pressupõe, né, que haverá também uma continuidade dos serviços e isso está diretamente relacionado com a eficácia nas compras, para que não haja nenhum tipo de impacto, havendo algum tipo de dificuldade nas aquisições.
O segundo capítulo do referencial teórico vai dirigir mais para a área de compras, a função compras, ressaltando a complexidade e a relevância, né, da função, que é uma função administrativa, não uma função assistencial, mas que é extremamente indispensável para que a assistência lá na ponta se realize. Destacando ainda um estudo do Tribunal de Contas da União, que apontou, o estudo de 2013, né, que apontou a ocorrência de desabastecimento, né, e nós também temos acesso, contato com isso através de notícias, enfim, e alertando, né, para a necessidade de aprimorar o processo de compras de modo que essas ocorrências, né, de desabastecimento, de falta de insumos, sejam cada vez mais escassas. O estudo, ele, no que tange a metodologia, um estudo aplicado, né, diretamente na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, uma abordagem qualitativa, né, uma pesquisa descritiva, trabalhando com o método da pesquisa documental, através de documentos relacionados às compras e principalmente aos resultados. A coleta de dados, né, foi aí através de documentos relacionados às compras, principalmente através das fontes, né, como os sistemas eletrônicos, né, onde são processadas as aquisições, também publicações em diário oficial, né, alguns veículos no próprio site da instituição, procedido ainda com análise documental de conteúdo. No que tange aí aos resultados, nós identificamos aí um processamento de 2.307 itens, né, em compras no ano de 2023, que ocorreram, que tramitaram em 203 processos de compras. E aí o segundo quadro apresenta, inclusive, as modalidades, né, que foram adotadas para realizar essas aquisições, com um destaque aí para majoritariamente o registro de preço, que é um procedimento auxiliar de licitação, e as contratações diretas, que são as dispensas de licitação, que somadas à segunda possibilidade, que é a de inexigibilidade, superam, né, o pregão para registro de preço. E aí, no estudo, nós identificamos também que apenas 77,1% dos itens que entraram em processo de compra, eles foram de fato adquiridos, e 22,9% tiveram a aquisição frustrada. Então, isso é um indicador também que é importante, porque percebemos que precisamos avançar, né, no que tange à eficácia das compras, e também pensar em soluções e estratégias para, ainda que nesse cenário de frustração de aquisições, nós consigamos alguma metodologia para que não seja impactado o estoque, o abastecimento e, por fim, o serviço e a assistência ao usuário. A pesquisa, ela concluiu, né, que há um volume expressivo de procedimentos de compra, mas que não atingem ainda um nível ótimo de eficácia. Então, os certames que foram executados, né, nós analisamos também que esse resultado não permite generalizar, né, é um dado de um ano, é necessário fazer um comparativo também, um estudo mais ampliado, com um período mais longo, e ver como esse comportamento, se ele se mantém ou se há alguma variação, né, e por essa razão sugerimos ainda outras pesquisas para aprofundar e tentar encontrar, de fato, qual é a eficácia, quais são os resultados dessa área de compras nessa importante pasta do governo estadual aqui no Rio Grande do Norte. É isso. Muito bom, Luciana. Obrigado pela apresentação. Pode ficar com a câmera aberta também, se quiser. Alguém tem alguma questão? Tempos de pós-Covid, é sempre interessante analisar como que gasta dinheiro em saúde, né? Sempre que gasta mesmo. Talvez fique fora um pouco do escopo, mas na sua análise aí dessa na gestão de compras, você passou na pesquisa, analisando. Primeiro, a primeira pergunta é: você usou algum software? Desculpa se eu perdi a discussão. Você usou algum software para análise do conteúdo ou foi na
na raça mesmo? Foi, não fizemos, não conseguimos fazer a adoção de um software que certamente facilitaria muito a construção. Tá, foi na raça mesmo, né? Eu atuo na área de compras da secretaria e, de certa forma, estou lido com esses dados, com esses números no dia a dia, então a gente foi construindo a partir já de alguns dados, alguns relatórios que a gente já tem acesso e construiu dessa forma. Tá. E uma pergunta de prova. Com a nova lei de compras e licitações, você acha que vai melhorar o cenário? Vai piorar? Bom, há um esforço, a lei ela traz soluções, novas possibilidades para melhorar o cenário, mas também há alguns pontos, inclusive quanto a ênfase no planejamento, que pode ser um fator que vai gerar uma assertividade maior nas aquisições, nas compras, mas pode dificultar no que tange a celeridade. Então, talvez na eficiência a gente vai ter uma perda, mas na eficácia, no resultado, a gente tende a ter contratações com mais qualidade, mais assertivas. Então, tem essas duas faces aí que eu enxergo e no dia a dia, que é a minha vivência, eu consigo perceber, mas acho que passados aí mais uns 2 ou 3 anos, principalmente na esfera estadual e municipal, que tem naturalmente um pouco mais de dificuldade para se adaptar, né, aos novos regulamentos, às novas práticas, e talvez a gente tenha aí já um resultado melhor. Apesar da lei não mais poder ser chamada de nova, já tem 3 anos e meio, quase 4, né, mas considerando que a transição, né, inclusive os dados do estudo já tinham processos na nova lei, mas a grande maioria ainda na lei revogada, porque a transição foi até o final do ano passado, né? Então, somente em 2024, já nesse ano, a gente tem exclusivamente as compras sendo fundamentadas na lei nova, né? Então, eu acho que temos aí pelo menos mais uns 2, 3 anos para caminhar, né, acelerar o passo e conseguir fazer uso, né, das soluções que a lei traz, né, para melhorar o desempenho nas compras públicas. Tá bom. Muito obrigado. Alguém tem algum comentário específico sobre questionamentos? Tá tranquilo. Isabel, quer comentar alguma coisa? Não, por mim tá ok. Oi? Não, por mim tá ok. Gostei muito do seu trabalho, Luciana. Obrigada, Isabel. Já anoiteceu aí na Isabel, né? Da onde você tá, Isabel, que já anoiteceu? Aqui é dia Eu sou de ainda. Pernambuco, Belo Pernambuco Jardim. já Aham. anoiteceu? Caramba. Eu morei em Aqui em Natal Fortaleza. também já está escuro. Aí, ó. Tá bem diverso, né? Acho que só eu daqui de São Paulo, né? Ó, do eixo Rio-São Paulo, só eu. O Felipe é Espírito Santo, né, Felipe? Mas é gaúcho, né? Eu sou gaúcho, o sotaque entrega, né? Dá uma entregada. Ah, tá legal, tá bem nacional mesmo, né? O Márcio é da onde, Márcio? Santa Catarina, Floripa. Aí tá bem diverso, né? Bom, esse final aqui geralmente é para um debate, tá? Ele é a chance também de alguém perguntar alguma coisa ou conversar, né? Eu acabo monopolizando aqui com as perguntas e afins, mas é essa hora que a gente tira uma dúvida com o colega ou sobre metodologia, enfim, é uma hora de conversação, na verdade, né? Nada estruturado. Alguém tem alguma pergunta aí que imaginou de fazer para o colega? Eu tenho uma pergunta para a Vilma, que é com relação ao EAD, né? Eu fiquei curioso, porque, né, pensando nesse processo de estruturação, né, da minha teoria, do meu artigo, eu queria entender um pouco mais o que a universidade teve que fazer para suportar tecnologicamente todo esse crescimento do EAD, se foi fácil, se foi difícil, porque eu convivi muito com o pessoal do Maranhão e eles falam que é muito difícil conseguir gente para ir para o Maranhão trabalhar com tecnologia, né, que compete com todo mundo, né? Então eu queria ver um pouquinho de como é que foi esse processo. A nossa sorte é que nós conseguimos, para diretor da área de TI, justamente um analista que já trabalhava
no nosso hospital universitário, que desenvolveu muita coisa em tecnologia ultimamente, e ele agregou o grupo e tem conduzido muito bem. Ele é um expert na área e conseguiu fazer, e tem conseguido nos dar um apoio maravilhoso. Tem formado a equipe dele, então foi uma aquisição que a gente conseguiu tirar do hospital e trazer para a universidade. Ele agregou muito pela forma dele trabalhar, ele é muito proativo, dá muita ideia e trouxe uma equipe muito boa, conseguiu uma equipe muito boa, e também como a gente conseguiu mudar o status da área, que era só um núcleo, que não atraía realmente ninguém para ficar tomando conta de um abacaxi enorme com uma remuneração muito baixa. Então, como mudou o status, né? Então, a gente conseguiu, com isso, pessoal melhor. Né? Abriu diretorias, abriu coordenações. Antes era um núcleo com algumas áreas, não tinha quase cargo nenhum, então era muito difícil ter gente de qualidade. Então, quando se conseguiu abrir, né, no nível que está agora, então melhorou muito e a pessoa é muito boa, quer dizer, então foi ótimo e ele tem ajudado demais em todos os trabalhos. Ele dá sempre muita ideia e ele está sempre disposto a ajudar muito, né? Logo que a reforma foi implantada, porque eu participei do grupo de formulação dessa reestruturação e logo depois assumi a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para a implantação dessa reforma toda, e sou da área lá de EAD, coordeno o curso de Administração Pública já há 6 anos. Então, foi muito interessante a gente poder contar com a Newton. Realmente, ele foi uma peça fundamental para a gente conseguir fazer tudo isso. Senão, não conseguiria, não. Então, hoje nós já temos com ele, na área dele, já um escritório de processos que ele ajuda a coordenar. Então, quando a gente pôde fazer, e a gente já está fazendo de todas as áreas, houve revisão de todos os processos que foram feitos, foi revisão dos regimentos internos de todas as áreas, foi feito mapeamento, está terminando o mapeamento de todos os processos da universidade, de todas as áreas. Então, tudo correu junto ao mesmo tempo e ele ajudou com a parte de tecnologia. O escritório realmente de processo está ligado a ele também. Então, ver como o NTI está realmente, não é mais NTI, né? Agora é uma diretoria ligada à universidade, então mudou e tem ajudado muito. Então, nós estamos com um nível digamos, um nível salarial, um nível de superintendente, com diretores e coordenadores abaixo. E antes nós só tínhamos um coordenador. Então, por isso é que foi possível também. A gente teve que melhorar a estrutura para conseguir melhorar o serviço, porque não tem condição, com equipe pequena e sem cargos, a gente não consegue fazer. Né? Agora sim, agora tem uma equipe boa. Beleza, né? Muito obrigado. Não, de nada. Bom, pessoal, mais alguém? Inclusive, eu esqueci só de felicitar e também dar os parabéns para o Felipe. Pena que minha internet aqui no Maranhão é complicado, né? A internet caiu um pouco na hora do final da tua apresentação, mas eu achei interessantíssimo esse trabalho feito no Tribunal de Contas, de se preocupar, né? De ter esses indicadores, de fazer, de contribuir, isso é muito importante. Queria que o nosso tribunal aqui usasse também essa metodologia, que ajuda muito. Não ficar só cobrando da gente aquilo que a gente não consegue entender, mas dar indicadores para a gente poder ver onde a gente pode melhorar de forma proativa e não só ser punido das coisas que não são feitas de acordo. Porque o tribunal tem muito isso, né? A gente tem um medo danado de ver se as nossas contas estão ok.
né? Então, É, muito bom o beleza, teu muito bom. trabalho. Pena, eu É, perdi, mas eu vou ler o teu trabalho com mais calma ali. Já anotei aqui o link, já copiei para entrar depois ali com calma. E até que, infelizmente, a nossa rede aqui é uma droga e caiu na hora. Ainda bem que não caiu nada da minha apresentação, senão ia ser um desastre. beleza, Mas muito obrigado. parabéns. Obrigado, obrigado. Realmente, no tribunal de contas, às vezes a gente puxa um pouco as orelhas demais. E a ideia, eu acho que o movimento que eu vejo é a gente tentar mais também, né, punir quando precisa, mas tentar colaborar para qualificar e melhorar a vida dos gestores, dar ferramentas, dar instrumentos para que, né, o Estado como um todo, né, melhore nas diversas saúde, educação, segurança, em tudo. Verdade. Eu acho o Parabéns. tribunal, eu acho que os tribunais de contas, no geral, até que é bonzinho, rapaz. Acho que é porque ele emite muita recomendação, recomendação. Para ele mandar punir mesmo, geralmente é quando é alguma coisa meio fora, né? Pelo menos eu vejo muito isso aqui em São Paulo, né? Por outro lado, eu acho que às vezes, principalmente com Câmara, né? O Márcio, que é acho que é da Assembleia, mas é estadual, mas quando com câmaras municipais, eu acho que às vezes pega muito pesado, né? Acho que todo órgão que ele tem uma perspectiva de controle, às vezes tem aquela coisa do não acho que é o caso do TCE, fiquei até bem uma visão positiva do Tribunal de Contas do Espírito Santo, né? Mas a Casa do Ferreiro espeta de pau, né? Eu já trabalhei em órgãos centrais aqui, né, estruturantes aqui em São Paulo, na hora de emanar as regras, ele é um leão, na hora dele mesmo seguir as regras, ele é um gatinho, né? Então tem esse desafio. Uma pergunta, Felipe, para você é o seguinte: é, a- me desculpa se eu sou um pouco leigo, tá? Essa questão da orquestração dos dados, ela tem uma aplicabilidade, por exemplo, na reforma tributária, em que você tem que fazer uma questão compartilhada aí de dados e informações? Eu digo isso porque na Fazenda aqui tem grupos de trabalho discutindo tudo isso, né? Porque com a Uhum. reforma tributária você vai ter aí um arrecadador, porém você tem que repassar, aí você tem as próprias carreiras, que acho que é daí do Tribunal de Contas, né? Não sei se é um analista ou auditor, mas enfim, as próprias carreiras de fiscalização também começam a entrar em crise, né? Porque se a arrecadação vai ser única, e essa questão da orquestração de dados, ela funcionaria? Olha, eu conheço pouco da parte de receita, né? Mas acredito que sim, porque ela se aplica a ecossistemas, né? Então, quando a gente pensa no ecossistema, tem todo o ecossistema da receita, né? Os auditores da receita, né? As próprias empresas, né? Na verdade, que pagam a receita. E qual que é a ideia da orquestração? Ela segue esses três processos de estruturação. Então, o que eu penso que poderia ser um processo de estruturação? A questão da governança, né? Definir as regras, né? E também a questão da estratégia, definir onde se quer chegar, né? Algumas coisas se aplicam mais diretamente na parte da receita, outras não, porque também mandou, tem que fazer, né? Então, porque a orquestração, ela pega muito no aspecto da cooperação e do alinhamento entre os atores, né? Mas acho que a ideia, né, se os grandes orquestradores, né, a Receita, o governo, né, a Câmara também, que acaba votando, se organizarem, assim é possível aplicar a orquestração dos dados pensando nesses três processos. Depois, quem é que vai ser responsável por essa grande base? Vai ficar tudo na Receita? O que que ela pode, o que que ela não pode fazer? E depois, pensando na alavancagem, como é que a gente vai avaliar se isso deu certo, se não deu certo? Como é que a gente vai traduzir todos esses dados em benefício, né? Se a arrecadação aumentou ou diminuiu depois da receita? Então, tudo isso pode ser visto pelo prisma da orquestração. Legal. Tem um caso mais simples, que é São Paulo, por exemplo, a gente adotou o SEI, né, o Sistema Eletrônico de Informações, e aí o Estado de São Paulo, para incentivar os municípios a usarem o SEI, ele faz, quando é município pequeno, igual o TCE faz aí, o Estado, ele banca inicialmente o SEI para incentivar, e ele faz convênios para gestão. Ah, não tenho gente de TI e tal, como é que eu vou armazenar os documentos digitais? Não, faz o seguinte, então, faz um convênio com a nossa empresa estadual, a gente meio que segura para vocês por um tempo, depois é que você começa a pagar, tal, que é justamente para gerir. Mas essa questão de governança acaba, quando a gente pensa nessa orquestração e nessa integração, ela precisa de uma definição mais robusta, né? Que acho que você chama de estruturação, né? Essa primeira Uhum. fase, né? Precisa gastar uma Isso energia aí. maior aí, né? Porque, por exemplo, quem cuida do documento, quem dá acesso, né? Vem um pedido de acesso à informação,
de um documento do município pequeno que está sob guarda do Estado? Quem responde? Quem cumpre? Qual o fluxo? Então, mas legal. Vou ler com mais atenção o seu trabalho, o artigo depois. O artigo em si. Beleza. A sua apresentação é muito rápida, eu preciso entender melhor. Tranquilo. Quer falar alguma coisa? O professor Antônio quer falar alguma coisa? Tá aí. Agradecer os trabalhos foram ótimos, né? E também falar assim, o nosso grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente também trabalha com reusabilidade de dados hoje no governo do estado do Rio Grande do Sul, que a gente vê também um problema assim de várias secretarias têm os mesmos dados e estão produzindo dados espelhados, né, e gastando recurso e tudo mais. O trabalho do Felipe é o mais está mais na vanguarda, assim. O Felipe, o ano que vem, já defende a tese de doutorado dele, né? Doutor Felipe, daqui a pouco. Doutor Felipe. E aí estão vindo outros alunos também dentro dessa linha de ciência de dados, mais para gestão, mais para administração. O que a gente tem defendido, assim, para ajudar a gestão pública, né? Um país carente como o nosso, como a pró-reitora falou, a professora Vilma, a gente tem problemas seríssimos, né, de infraestrutura em todo o país, não é só no Maranhão, né? Então, o país todo aqui saiu de Porto Alegre, a gente já não consegue ter a mesma qualidade de infraestrutura. Então, é muito bacana ver uma sessão de trabalhos aplicados, como de Santa Catarina também. Lá, a professora, eu conheço ela, como é que é o nome dela? Não sei se ela é orientadora de vocês. Trabalha com a HP. Clarissa? Sou a Isso. Clarissa? Não, a outra professora, tem uma outra professora. Bom, mas assim, é importante a gente ver dessa busca, né, da excelência dos governos, seja federal, estadual, municipal, de aplicar, né, coisas modernas que as organizações privadas usam e tirar bom proveito disso, né? Acho que esse é o grande sucesso dessa sessão de hoje. Obrigado. Obrigado, professor Antônio. Sobre ciência de dados, eu tranquei minha graduação em ciência de dados. Então, eu comecei a disciplina de cálculo, me desanimaram. Aí eu falei, não, é importante saber da importância, mas acho que fazer ali é muito, muito pesado, né? Um dia eu faço uma pós, uma coisa mais leve, mas eu tentei. Mas, enfim, acho que todos os trabalhos são muito, muito interessantes. Seja na gestão dos recursos, né? Seja na otimização dos recursos, seja numa melhor estruturação também, né? Eu acho bem legal, gostei bastante de todos os trabalhos, tá? Achei os temas divergem enquanto temáticas, né? Mas todos convergem na aplicabilidade, né? Eu sempre acho legal, né? Óbvio, quando o estudo o estudo do artigo aplicado ele é elaborado muitas vezes por servidores, né? Mesmo a professora Vilma, né? Ela está ali no dia a dia, né? Como reitora, como diretora às vezes da OAB, então ela Não, está agora vestindo. não sou mais pró-reitora nessa gestão. Não, sim, mas eu digo, tá Agora com o chapéu da tô só na burocracia. coordenação do curso. Você está com o chapéu da burocracia, né? E acho que o Sim, desafio é esse, né? ainda. Os estudos acadêmicos, eles acabam, óbvio, o setor público está se transformando cada vez mais, mas os trabalhos acadêmicos acabam muitas vezes ficando só lá na academia, né? Às vezes eu vou no meu trabalho, eu falo de alguma coisa, né? E não é demérito, e às vezes é por própria falta de aproximação, né? Por exemplo, eu trabalho na Receita, ele tem os auditores da Receita, que é um cargo disputadíssimo, tudo, e às vezes coisas de metodologia, né? Escala Likert, sei lá, às vezes eles não sabem bem do que eu estou falando, porque o cara fez ali o concurso, seguiu. Então, eu acho muito bom quando você tem quadros se qualificando, ou quando os estudos vêm de gente do setor público, porque é você unir a prática, a teoria e avançar, né? Não só na academia, que também é importante, né? Mas é isso que eu gosto dos artigos aplicados, né? Que gera esse conhecimento e essa troca, né? Na edição passada, retrasada, um cara fez um cálculo super legal sobre como otimizar a contratação de vigilâncias e seguranças usando a metro quadrado, área aberta era fechada, e no final isso dava uma economia aí de uns 20% de recursos, sabe?
Achei sensacional, porque a gente faz aquela conta de padaria e quando o cara tem um método replicável, é bem legal. Bom, enfim, de minha parte é isso. Acho que eu tenho uma obrigação ainda, que a avaliação, né? A Isabel não Acho me que tirar deixa. uma foto, né? Vamos tirar uma foto, todo Tirar mundo. uma foto. Ó, Pessoal, Peraí, ó. Ó, tem que colocar aqui o chat. Peraí, gente. Antes disso, senão a Isabel tá aqui só para me vigiar, gente. Só para garantir que eu é, faço o dever de casa. Cadê o chat? Cadê o chat? Aqui, ó. Eu vou mandar para pronto. todos, que é a avaliação. Ao final da sessão, avaliem por meio do link. Tá aqui o chat, tá? Então, clicando aí no linkzinho, avaliando a sessão bonitinho, tá? Vamos tirar a foto, então? Vamos, né? Vou tirar a foto e mando print no chat, é isso? Pode Como é que você está ser. fazendo, Isabel? Vou... Ninguém tirou foto até agora, não. Vou jogar no chat aqui Você é a rapidinho. Vou primeira. fazer o print. Todo mundo sorrindo aqui Pera aí. Vai. Ó, pronto, agora eu jogo no chat aqui. Só falta o chat não aceitar a figura. Aceita, ó. Aceitou? Aí, ó. Você ficou em destaque, tá, Isabel? Porque você... Ó, mandei aí. Aqui é legal, dá até para curtir, ó. Dá até para curtir, ó. Palminha na fotinho, ó. Tá? Aí, Eu ó. sou mais acostumada com o Meet. Chuva de palmas, chuva de palmas. Ó, mandei a palminha aí, ó. Isabel, obrigado aí. Ó, gente, Obrigada, avalie aí a pessoal. sessão, por favor. Obrigado, foi um prazer conhecê-los. Tem meu e-mail aí, tá? Muito obrigado. Quem quiser falar alguma coisa, o Antônio, que você falou de conversar com o Felipe, eu passei meu zap para o Felipe, tá? Se precisar depois, o Felipe fala comigo. Vilma, parabéns pelo trabalho da OAB. É desafiador, mas é recompensante você chegar a locais que não teria presencial. Márcio, TI é o futuro, então, assim, é desafiador também. Eu aprendi na prática ali. Luciana, muito bom, é sempre bom otimizar as contas, é sempre bom cada vez mais melhorar a eficiência do Estado. E Felipe, bem legal também a sua apresentação, de vanguarda aí, e o futuro da gestão também ele passa por uma gestão orientada por dados, tá? Obrigado a todos. Isabel, muito obrigado, a simpatia, tá? Sucesso aí na sua Obrigada, trajetória. Tchau, pessoal. gente. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Coraçãozinho para todo mundo, coraçãozinho para todos.